Essa semana, algumas coisas têm nos movimentado. A gente tem falado sobre milagres, a gente tem falado sobre aquilo que a gente... sobre aquilo que a gente deseja no reino. Mas existem passos que a gente precisa entender e a gente precisa começar a se movimentar para que a gente de fato viva este sobrenatural de Deus. E é muito engraçado sobre a nossa espiritualidade, porque me parece que a gente está numa zona muito de conforto. A gente ora e Deus faz, a gente ora e Deus faz. Ou a gente tem a expectativa de que a gente ora e Deus faz. Mas a grande questão é que eu comecei a perceber que às vezes a gente tem uma fé que limita o poder de Deus baseado na nossa expectativa. Então eu quero uma casa nova e eu vou orar para que essa casa nova venha. Então eu quero trocar de carro e eu vou orar para que esse carro venha. Mas o convite do Evangelho é para que a gente se aprofunde numa zona que nos tira do conforto. Porque quando somos retirados do conforto, ali está o milagre de Deus. Quando eu ouvi isso, eu fico muito chocada, viu? Eu fico muito chocada. Eu sou uma pessoa que choca facinho, eu fico chocada com essas coisas. Porque é óbvio que eu gostaria de viver num algo raso. O algo raso que me deixa numa zona de conforto é algo que pra gente, que às vezes que tem um certo tempo de evangelho, tá ok. Mas será que não partiu de um princípio de que o convite para que a gente seja renovado todas as manhãs também entra pelo princípio de que eu preciso renovar a minha história com Deus todos os dias? Eu preciso começar a enxergar Deus de uma maneira diferente? Porque não é sobre o tempo que a gente anda com Ele. É sobre a qualidade da nossa espiritualidade frente ao Deus que pode todas as coisas. Às vezes, quando eu venho pregar, e eu sempre brinco com meu marido, que eu vou ouvir, sai da arca. Porque eu gostaria, às vezes, de falar para vocês sobre a casa que vai vir, e eu gostaria de falar para vocês sobre o carro que ele vai trocar, sobre a porta de emprego que ele vai fazer, mas eu quero te dizer que, às vezes, ele me leva a ouvir aquilo que eu estou falando, que é sobre uma espiritualidade e viver de fato o milagre, que é aquilo que está no coração dele, não no meu coração. É eu passar a deixar de viver um evangelho baseado na minha expectativa e passar a viver o evangelho baseado na expectativa dele. Porque quando eu vivo o evangelho baseado em Jesus, eu passo a ser e viver o verdadeiro cristianismo. Porque talvez se a gente parar para se analisar, na maioria do tempo a gente não consegue ser cristão. Porque a gente virou, às vezes, alguém que está tão focado em si mesmo, que a gente parou de olhar para o próximo. E o Evangelho de Jesus é sobre aquilo que a gente pode viver para o próximo. Não é sobre as bênçãos que Ele derrama sobre a gente. Porque a palavra do Senhor nos garante milhões de promessas. E se Ele garantiu, Ele vai cumprir. E é muito engraçado isso. Porque às vezes ouvir a voz de Deus me parece desconfortável no sentido de não ser bem aquilo que eu gostaria de ouvir, mas é sobre o crescimento que eu tenho quando eu passo a andar com Jesus e a entender que há um tempo que Ele vai mudar e que Ele vai estremecer, porque eu preciso viver um milagre. Eu fico olhando às vezes, né? E às vezes eu falo para Deus, eu queria ser que nem um monte de gente da Bíblia. Mas certamente eu não gostaria de passar pelos processos dos homens que eu tanto admiro. Porque não existe nenhum homem de Deus que não passou por um grande processo de Deus. Não existe ninguém que ganhou uma grande bênção sem passar por dores. Porque as dores ensinam a gente. É o meu sofrimento que me ensina a ser dependente de Deus. E aí eu fico pensando e fico questionando a Deus, por que que eu sofro? E aí me vem a palavra do Senhor no livro de Hebreus 11, que diz, ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez eu possa começar a me diagnosticar espiritualmente como alguém que declara ter fé, mas que na prática não tem uma fé que de fato crê naquilo que eu não vejo. Talvez eu experimentei de ficar falando a respeito de Jesus e dizer eu creio, mas eu só quero crer aquilo que os meus olhos conseguem minimamente entender que eu daria conta de conseguir. Existem coisas que não podem ser chamadas de milagres porque é a força do teu braço. Existem coisas que são bênçãos de Deus, mas não são milagres. Se você acorda cedo, se você estuda, se você se dedica, se você entrega currículo, se você vai atrás, se você ora, isto é a bênção do Senhor te acompanhando. Agora, o milagre é outra coisa. O milagre é aquilo que não dá para a gente alcançar com os nossos braços. O milagre é sobre aquilo que a gente precisa ter, que é algo tão íntimo, que é sobre a fé, que não importa o que as pessoas digam a respeito daquilo, porque você sabe, através da sua fé, que aquele que prometeu vai cumprir. Eu não preciso de aprovação de ninguém para viver o meu milagre. Por quê? Porque aquilo que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. E Ele não vai cumprir baseado somente naquilo que eu faço, Ele vai cumprir baseado naquilo que Ele é. Imagine a gente começar a se programar para viver algo novo de Deus. E a gente tem algo que nos limita. Porque se você ainda não viveu o milagre de Deus, eu preciso te contar que você não viveu este milagre, porque você ainda não alcançou a fé necessária para viver, porque a palavra nos garante que aquele que crer alcançará. Não é sobre o outro a nossa espiritualidade. Não é sobre aquilo que a gente entrega para o outro, não é sobre o tempo do evangelho, não é sobre o tempo das minhas ações, é sobre o tempo de que eu devo aprender a confiar e a esperar que ainda que os meus olhos não vejam, vai acontecer. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Glória a Deus. Gente, vocês vão me ajudando aí, porque às vezes eu fico aqui com o meu coraçãozinho apertado. Mateus 14. Versículo 22, capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor diz: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma? E gritaram de medo nesse instante. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, Jesus respondeu. Só até aí. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu entendo do teu amor, eu entendo da tua graça. Eu entendo, Senhor, que eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, para que eu aprenda a caminhar contigo, para que eu vivencie. A tua palavra nos garante que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que os meus ouvidos e que o meu coração estejam atentos à tua voz.
É isso que eu te peço, e peço também em nome da igreja e em nome de Jesus, continue a nos abençoar. Vocês imaginem, os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam milagres de Jesus. Mas o fato de andar com Jesus e ver milagres de Jesus não significa que estamos no patamar que precisamos estar. Pedro havia entrado no barco conforme Jesus havia orientado, e Pedro conhecia Jesus. Então me dá indícios que às vezes a gente pode andar com Jesus, a gente pode conhecer a Jesus, mas não necessariamente a gente tem a fé que é necessário para que a gente vivencie novas experiências dentro do Evangelho. Eu fico imaginando que Jesus foi orar e ele foi falar com Deus e de repente ele volta e fala, olha, eu vou voltar para o barco. E ele volta caminhando para o barco. E num determinado momento, eu penso que mais ou menos na metade do caminho, porque ele já havia passado mais da metade, então eu penso que entre o barco e aonde Jesus estava na terra, ele havia andado alguns passos e no meio desse caminho, os discípulos olham para Jesus e não o reconhecem Jesus. Eles veem que alguém anda sobre as águas. E quando eles olham para esse homem, eles se assustam. E aí eu fico pensando que muitas das vezes a gente começa a ver o movimento de Deus na nossa vida e a gente se assusta achando que não é Deus. A gente ora e a gente anda com Deus que faz milagres, mas minimamente às vezes a gente está vendo o milagre chegar perto da gente e a gente começa a duvidar deste milagre. Ei, é preciso que você acredite que Ele tem andado ao teu favor. Não é o pastor que precisa crer por você. Ele te deu livre acesso para que você comece a crer que Ele tem andado ao seu caminho, na sua direção. E Jesus vai andando na direção daquele barco. E eu fico imaginando que não existia só Pedro nesse barco. A Bíblia diz que os discípulos começam a falar, olha, tem um fantasma ali. E Pedro, muito ousado, Pedro diz algo para aquilo que ele vê. Pedro diz, se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Eu fico imaginando por que nesta hora outros homens de Deus que andavam com Jesus também não foram ter a mesma experiência que Pedro. A grande questão é que às vezes a gente no reino, a gente quer se colocar igual a todo mundo. É claro que eu quero também me colocar frente a todo mundo, mas eu quero te dizer que as experiências que você tem com Deus, isso não tem nada a ver da gente como comunidade, isso tem a ver com a tua espiritualidade, as tuas crenças, o teu valor, aquilo que você vai abrir mão para viver algo novo de Jesus. Para eu viver algo novo com Deus, eu preciso entender que é sobre a minha relação com Ele. E Pedro entendeu isso. Então Pedro diz, então, se você é Jesus, faça-me ir até o Senhor, onde o Senhor está, caminhando sobre as águas. E aí Jesus poderia falar várias coisas, né? Jesus poderia fazer uma grande pregação. Jesus poderia fazer muita coisa. Sabe o que Jesus fala? Venha. Às vezes a gente fica complicando tanto o Evangelho. Às vezes a gente fica esperando algo tão grandioso, como grandes palavras e grandes pregadoras, dizendo algo espetacular sobre Jesus, e a única coisa que Jesus nos fala é venha. Venha viver o algo novo de Deus. Venha viver o teu milagre. Venha viver uma espiritualidade que vai transcender tudo aquilo que você tinha como verdade absoluta da tua história.
por cima das águas. Anda sobre as águas. Só que acontece um processo com Pedro. Pedro está caminhando sobre as águas, porque eu acredito que Pedro está olhando para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro caminha sobre as águas. Mas Pedro para de olhar para Jesus. E Pedro passa a olhar para as circunstâncias. Pedro olha para as circunstâncias, sente o vento que era forte, as ondas batiam contra o barco e Pedro começa a afundar. E aí eu quero te perguntar uma coisa nesta manhã. A gente está falando sobre o milagre de Jesus ou a gente está falando sobre a ausência que Pedro teve quando ele deixa de olhar para Jesus? Porque ele estava vivenciando um milagre. Ele não deixou de viver o milagre. Pedro estava vivendo o milagre. Enquanto ele olha para Jesus, o milagre está ocorrendo. Quando Pedro para de olhar para Jesus, Pedro afunda. O problema está em Jesus ou o problema está em Pedro? É essa pergunta que a gente precisa se fazer para que a gente entenda a nossa responsabilidade sobre a nossa fé. Ei, eu quero viver o algo novo de Deus. Mas para onde eu preciso olhar para viver esse novo de Deus? Eu preciso olhar para as circunstâncias e para o vento? Ou eu preciso olhar para aquele que me chamou e disse, naquele dia em que você aceitou Jesus, ele disse para você, venha. Nós precisamos começar a trazer à memória o convite que o Evangelho nos fez para viver o novo de Deus. Eu preciso entender que naquele dia que eu disse sim para este Deus, Ele disse para mim, venha porque eu farei maravilhas. E sabe por que Ele faz maravilhas? Porque é sobre Ele. Eu comecei a entender que algumas coisas que eu pedia para o Senhor, algumas coisas que eu comecei a almejar frente a uma possibilidade de ganhar algo do reino, era sobre aquilo que eu queria mostrar para os outros. Eu queria o tempo todo me justificar e eu queria ser vitoriosa para mostrar para os outros. Ei, eu quero te dizer que no Evangelho não é sobre aquilo que você pode mostrar, é sobre aquilo que Ele pode fazer. Eu vou receber algo de novo porque Ele é capaz de me dar. Isso não é como um senso de, as pessoas vão enxergar. Eu não quero saber o que as pessoas querem enxergar na minha vida. Eu quero viver o milagre de Deus porque Ele me prometeu um milagre na minha história. Não é sobre ter uma divisão e, porque as pessoas precisam ver que somos prósperos, que somos isso. Não, as pessoas precisam enxergar a glória de Deus. Eu quero mostrar a Jesus, eu não quero mostrar a minha vida pessoal, eu quero mostrar que Jesus é capaz de fazer na vida dele também. O Evangelho, ele tem que ser repartido. Você sabe por quê? Porque quando você reparte, a Bíblia diz que o Senhor envia anjos ao teu favor. Ei, enquanto você estiver olhando para você, enquanto você estiver olhando as circunstâncias, você não vai poder viver o milagre, porque o milagre é sobre olhar para Jesus. Quem você escolheu ser nessa manhã? Você escolheu ser os discípulos que andavam com Jesus, estavam no barco e no barco ficaram com medo? Você escolheu ser Pedro que anda para Jesus? Ou você escolheu ser o Pedro que andou para Jesus, mas que fracassou porque olhou para as circunstâncias? Eu posso olhar para as circunstâncias todos os dias, mas não é as circunstâncias que delimitam o poder de Deus. Não é a minha experiência que delimita o poder de Deus. Sequer é a minha fé que delimita o poder dele. A minha fé delimita aquilo que eu vou viver, porque tudo ele pode. Ele pode curar um câncer? Pode. Ele pode me dar uma casa? Pode. Ele pode me dar um carro? Pode. Ele pode fazer com que essa igreja fique cheia? Pode.
Mas não é sobre aquilo que Ele pode fazer, é sobre aquilo que a minha fé vai conquistar. É sobre aquilo que eu vou acreditar, que ainda que os meus olhos não vejam, eu sei que Ele vai cumprir. E o que Ele vai cumprir? Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Agora, estamos preparados para entender o que é promessa dEle? Estamos preparados para entender que aquilo que Ele já deixou, já está dado a você? Será que não temos colocado o nosso coração numa fé muito pequena? E que talvez a gente tenha que olhar para o alto e dizer, olha, Deus tem grandes coisas ao meu respeito. Às vezes eu fico olhando, quando eu estou pregando, eu sempre fico olhando para vocês, é óbvio, né? Peraí, deixa eu beber a água. E eu vejo algumas irmãs aqui que elas têm um pouquinho mais de idade. E às vezes me dá um pouquinho de aflição quando eu olho para vocês. Porque às vezes eu fico imaginando que me parece que quanto mais idade a gente tem, parece que o tempo fica menor. Parece que os nossos sonhos diminuem. Parecem que as nossas expectativas são muito pequenas. Como se Deus olhasse para você como a gente olha. Deus não olha nem para mim nem para você como uma forma de tempo, porque Deus é atemporal. Deus não viveu uma vida de milagres. Jesus viveu 3 anos fazendo milagres. Então não é sobre a quantidade de tempos que nós temos para viver. É sobre aquilo que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Eu não quero saber se eu tenho 70 anos. Eu quero te dizer que eu com 75 vou viver aquilo que Deus programou para que eu vivesse. Eu não quero ter uma expectativa onde eu fique pensando que ainda há tempo porque é muito longe. Não, não é muito longe. O problema não é a distância de Deus, o problema é a minha distância sobre a minha espiritualidade. Deus está próximo, sou eu que estou distante dEle. Nós precisamos acender uma chama e a gente precisa começar a entender que não há jovens ou velhos no reino para viver o novo de Deus. Deus não vai se movimentar porque a pastora é mais jovem. Deus vai se movimentar na tua vida porque enquanto você estiver vivo, Ele tem uma promessa a se cumprir na tua vida. Não é sobre o tempo que você ainda tem, é sobre a bênção que está estabelecida para que você viva um reino onde você pode dizer para o Senhor que você viveu a boa medida que Ele tinha na tua história. Mas talvez eu precise começar a enxergar que eu preciso viver um tempo novo. Eu preciso começar a abandonar aquilo que a religiosidade me prendia. Porque o Evangelho é sobre a liberdade de estar na presença de Deus. Eu sou livre para dizer tudo o que eu penso para o Senhor. Porque Ele age comigo como um pai. Eu sou livre para dizer para o Senhor o quanto eu não tenho visto as mudanças dEle na minha vida. Mas eu preciso ser livre para ouvir a voz dEle e entender que não é porque Ele deixou de fazer, mas porque talvez eu precise rever os meus valores. Eu preciso rever a minha jornada com Ele. Eu preciso rever os meus caminhos com Ele. Eu preciso rever se de fato eu tenho a fé nos firmes fundamentos que a palavra me garante que eu preciso ter. Será que eu consigo acompanhar e olhar para aquilo que os meus olhos não enxergam para viver o milagre de Deus? Talvez é essa pergunta que você deva se fazer. Aonde estão os meus olhos que não enxergam o poder de Deus? Quem eu quero ser no reino? Eu quero ser alguém de coragem. E vou trabalhar por aquilo que os meus olhos não veem, mas eu sei que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ou eu quero ficar nas mesmices e falar para Deus, Deus não fez, Deus não fez, Deus não fez. Quando Ele já fez.
Eu fico imaginando que no momento onde ele é crucificado, que ele diz está consumado, eu quero te dizer que a palavra diz que ele levou sobre si as minhas dores. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai ter dores aqui neste mundo, mas eu quero te dizer que existe um lugar preparado no céu, onde lá não haverá dor. Então a promessa de Deus se cumpriu na minha e na sua vida, porque aceitamos a este Deus e vamos receber aquilo que ele prometeu. Não é sobre as circunstâncias que eu vivo hoje. Eu quero começar a olhar a Jesus de uma forma diferente. Eu quero experimentar de um Deus que tem me ensinado a caminhar com Ele, porque Ele pode todas as coisas. Eu quero começar a andar com Jesus, porque eu preciso entender que o milagre maior foi o milagre que Ele fez. Porque eu quero lembrar que a Joyce não valia nada. Eu quero te lembrar que eu não tenho nada a oferecer a Ele. Eu quero te dizer que ainda que eu ore, talvez a minha oração não chegue, mas o poder dEle, o desejo dEle vai chegar aonde eu não chego. Porque o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre o amor de Jesus. É sobre alguém que te escolheu, sem olhar os seus defeitos. E Ele te escolheu para viver algo novo. Ele te escolheu por amor. Ele não te escolheu porque você tinha rios de coisas a oferecer a Ele. Ele te escolheu porque Ele decidiu abrir mão de ser Deus. E Ele decidiu te levar para algo melhor. Você já está vivendo um grande milagre de Deus. Eu vivo o grande milagre de Deus todos os dias quando eu acordo. Eu vivo o grande milagre de Deus quando eu paro no farol e alguém me pede dinheiro para comprar comida. E eu consigo ser grata e eu consigo enxergar que Deus tem me sustentado e não tem me faltado absolutamente nada. Eu consigo enxergar a Deus quando o meu salário cai 50%, mas as minhas contas continuam sendo pagas. Eu enxergo a Deus que ainda que eu vivencie um luto, Ele me dá esperança. E Ele diz para mim: ei, foi morar no céu. Porque a nossa vida deveria ser pautada sobre um reino de glória. A tua espiritualidade precisa ser levada para outro patamar. Você precisa começar a se jogar neste universo que é estar na presença dEle por Ele. Que é de entender que Ele já te deu e já está consumado. O diabo às vezes ele vai dizer para você que você não é merecedor e que você não é para você. Ah, mas você está muito velha para viver coisas assim. Ah, esquece isso, deixa isso para lá. Eu quero te dizer que isso é uma mentira de Satanás. Enquanto você tem fôlego de vida, há um plano especial para você. Ele precisa que você creia no teu milagre, porque Ele já te deu o milagre que você tanto espera. Você precisa mergulhar neste rio, aonde você abre mão daquilo que você é, para entender que Ele é um Deus atemporal para te abençoar. Ele não olha para a tua idade. Ele não olha para a tua condição financeira. Ele não olha para aquilo que você pode dar a Ele. Ele não olha para o que o homem olha. Ele não olha para o que você era na tua juventude. Ele não olha para o que você vai ser na tua velhice. Ele olha para você como alguém que merecia um reino, porque é sobre isto.
Ele te chamou para viver num reino aonde Ele pode todas as coisas. E eu vou viver esse novo de Deus. Eu vou experimentar desse algo novo. Você sabe por quê? Porque se você nesta manhã está no mesmo caminho e nada diferente muda, então mude o seu caminho. Eu tenho 30 anos de evangelho e parece que é a mesma coisa, então muda o teu evangelho. Porque o evangelho de Cristo, ele é um, mas o evangelho que a gente vive é outro. Porque quem limita o evangelho somos nós. Quem limita o poder de Deus somos nós. Eu preciso olhar para Ele, preciso caminhar, eu preciso andar sobre as águas, eu preciso olhar para Ele. O mundo vai tentar me convencer que eu não tenho solução. O mundo vai tentar me dizer que eu não sou merecedora e que se eu não me guardar, eu não vou receber. Eu quero te dizer que não há moeda de troca no Evangelho. Ele vai te abençoar porque isso é o que Ele deseja fazer. A única coisa que você pode fazer por você é você olhar para Jesus. Eu vou passar a olhar para Jesus todos os dias. A notícia ruim vai vir, eu vou olhar para Jesus. Eu vou pegar os meus sonhos e vou olhar para Jesus. E vou crer que se ainda não veio, é porque Ele ainda precisa trabalhar em mim. E aí eu vou começar a entender que eu vou glorificar e que eu vou ouvir. E eu vou ouvir a palavra dEle. E a palavra dEle vai me trazer fé. E a fé vai fazer com que eu viva este milagre. Eu vou me inundar de Jesus. O processo da chuva, ele é muito engraçado. O processo do chover, ele é algo que ele é cíclico. Você quer viver chuvas de bênção na tua história? Você precisa começar a produzir vapor. As nuvens, elas precisam subir para que o céu seja inundado, para que a água desça. Olha que maluco isso. Não é um processo tão natural, assim, no sentido de que vai acontecer sozinho, não. Existe algo que acontece aqui embaixo para que mova o céu. Então você precisa entender que Deus, Ele nos ensina a viver algo aqui na terra, para que a gente gere algo no céu. Eu preciso produzir vapor que mexa e que encha o céu, para que as nuvens de bênçãos do Senhor sejam derramadas na minha história. E as tempestades que eu vou viver é para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo vê tempestades e dizem para você, esse tempo está difícil, eu quero te dizer que é nesse tempo que você é inundado pelo amor dEle. É na chuva do Senhor onde você consegue enxergar o trabalhar e o mover, e você consegue vivenciar o algo novo. Você sabe por quê? Porque Satanás tem mentido para a gente. Satanás tem paralisado uma igreja e tem desanimado as pessoas, porque as pessoas começaram a dizer, nada muda. Eu quero te dizer que todos os dias o Senhor te muda. Eu quero te dizer que você está em transformação o tempo todo. Eu quero te dizer que o tempo todo você está chegando próximo da onde você deveria estar. Eu quero te dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. E que você está no rumo de viver algo novo com Jesus. Não importa nenhum paradigma que você colocou para delimitar Deus. Deus não será limitado pelo que você acha. Deus não vai se mover pelo que você acha. Ele vai se mover por aquilo que Ele estabeleceu. Ele vai se mover por aquilo que Ele é capaz. Mas você só vai conquistar quando você entender que Ele já fez. E que é um mover espiritual seu. Você precisa querer viver algo novo. Eu quero aprender no meu dia a dia a ser como Pedro.
Eu quero olhar a Jesus e quero caminhar com Jesus. Mas eu quero aprender como Pedro aprendeu, que ele precisa confiar em Deus. Eu preciso olhar para Jesus e eu preciso confiar que Ele sabe do que é melhor para mim. Eu preciso começar a ter uma espiritualidade onde eu seja inundada por este amor, que eu seja inundada e cheia, e que eu produza no reino uma chuva de bênçãos que será derramada sobre a minha vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu sei que às vezes é difícil a gente experimentar algo sem olhar circunstâncias. Eu sei que às vezes é difícil a gente abrir mão de valores que a gente sempre teve. Eu sei que às vezes é difícil a gente repensar todos os valores que a gente tinha. Porque a gente às vezes se constrói baseado naquilo que de fato a gente crê. Mas somos seres espirituais e entendemos que no reino há um convite para que a gente aprenda coisas novas, para que a gente viva o novo de Deus. Eu não conheço a vida de todo mundo e eu não sei a necessidade de todo mundo. Mas eu sei que Deus, Ele está aqui nesta manhã e Ele está tratando com todo mundo de uma forma diferente, porque cada um tem o seu particular com Deus. Mas existe uma esfera que eu e você podemos fazer quanto comunidade, é entender que a gente pode entrar numa esfera de adoração e de louvor, e de entender que precisamos viver algo novo e sermos vivificados. Porque o processo nos matou. As dores nos matam. As tristezas e as perdas, eles nos afastam de uma fé genuína, onde eu possa olhar para Jesus. E eu quero te convidar a enxergar este algo novo de Deus. Você precisa entender que Jesus liberou uma palavra para você nesta manhã. E a palavra que Jesus liberou é: vem. Vocês ouviram? A palavra que Jesus liberou é: vem. Vem viver o teu milagre. Vem viver o desejo que está no teu coração. Venha viver dias de alegria. Venha viver dias de certeza que há algo especial para você. Feche os teus olhos e apresente ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
Eu posso viver algo especial com Deus e posso pregar no domingo e a palavra servir só para mim. Eu posso ter uma intimidade com Deus num lugar público e ser privado. Eu posso. Mas eu quero te dizer que eu, quanto pastora dessa igreja, eu não aceito isso em nome de Jesus. Temos que ser uma igreja corajosa. Temos que ser um povo corajoso. Nós temos que correr para Jesus e a gente tem que falar: Jesus, eu quero a Ti. Eu quero viver o Teu milagre, mas cante ao Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Deus me deu um espírito de ousadia. Eu não vou mais. Só abaixa mais um pouquinho que eu quero que todos escutem. Se Deus me colocou à frente dessa igreja, eu não vou mais aceitar. Não vou mais aceitar que existam coisas na gente que nos paralisem de viver o novo de Deus. Eu quero te dizer que eu estou na mesma posição que você, viu? Eu só quero te dizer que eu entendi que eu preciso começar a correr na direção exata para viver o meu milagre. E eu quero te convidar nessa manhã a vir aqui comigo, aqui na frente, para a gente começar a declarar que a gente vai viver esse novo de Deus. E a gente vai pisar na cabeça do inimigo, porque a gente vai viver esse novo de Deus. Eu gostaria de te convidar, vem aqui na frente. Se você precisa de um milagre, vem aqui na frente. Espírito vem, Espírito Santo. Se você precisa ser renovado, vem aqui na frente. Se você precisa de algo especial de Jesus, vem aqui na frente. Espírito Santo. Se eu preciso ser renovada, eu vou vir aqui na frente. Jesus, eu vou vir na frente, porque eu vou ter a Tua bênção. Eu vou ter a Tua vitória. Eu vou ter o Teu milagre. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
milagre de Deus é quando eu me movimento a favor desse milagre. Eu quero te dizer que este movimento, ele tem que ser como comunidade, algo que a gente experimente, que a gente seja inundado todos os dias. Eu quero te dizer que eu serei sempre alguém que vou orar e interceder, porque eu entendi que é sobre caminhar com vocês, esperando que o melhor aconteça, e eu vou orar para que o melhor aconteça, e talvez eu não vou orar por mim, mas eu quero te dizer que eu oro por cada um que aqui está, crendo que Deus, Ele deseja caminhar com você. Que você saia nessa manhã sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele foi para o céu, ele diz, olha, eu vou lá para o céu, mas antes de ele ir para o céu, ele deixou o Consolador. Ele deixou alguém que iria te instruir a viver algo novo de Deus e queria te ajudar. Que você receba deste Espírito, porque é sobre esse Espírito que ele vai te fortalecer. E você vai fazer novas escolhas e você vai caminhar a caminho da tua vitória. Em nome de Jesus, amém. Aplaudam ao Senhor.